A Globo rompeu o silêncio. Foram 6 minutos de exposição brutal no Jornal Nacional, detalhando o pedido de indiciamento de Moraes, Gilmar e Dias Toffoli. O castelo de cartas do STF está balançando em rede nacional. Descubra agora o que eles não puderam mais esconder. A CPI do crime organizado chegou ao fim numa terça-feira de muita tensão entre Congresso e o Supremo. Numa decisão inédita, o relator da comissão, senador Alessandro Vieira, do MDB, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Incluiu também o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Durante todo o dia, ministros do Supremo reagiram com críticas ao relatório. No início da noite, a CPI rejeitou a proposta do senador. O relatório tem mais de 200 páginas. A leitura do documento estava prevista para amanhã, mas a sessão foi adiada para que os integrantes tivessem tempo de ler o texto. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro para investigar a expansão e o funcionamento de milícias e facções criminosas. Naquele momento, a Polícia Federal dava início às operações para combater as fraudes financeiras do Banco Master e o assunto dominou os debates da comissão. No documento final, o relator senador Alessandro Vieira, do MDB, afirmou que a CPI enfrentou enormes barreiras políticas e institucionais, levantadas na medida em que as informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República se avolumavam. Que os potenciais crimes comuns vislumbrados no curso das investigações podem ser também apurados pela via ordinária da persecução criminal. E sugeriu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Vieira argumentou que é razoável que a decisão sobre indiciamentos se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. O senador apontou que os atos do ministro Dias Toffoli, primeiro relator do caso Master no STF, foram considerados atípicos pela Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Alessandro Vieira citou a imposição de sigilo máximo ao processo e a lacração e acautelamento no STF de celulares apreendidos, retirando do controle pericial da PF. Todos esses atos, segundo o relator, foram praticados ocultando-se que o ministro havia mantido relação financeira por intermédio da empresa Maridit com fundo de investimento ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e também investigado na Operação Compliance Zero. Toffoli admitiu que é sócio da Maridit junto com seus irmãos, o que, de acordo com o relator, mostra que a conexão não é remota nem indireta. Trata-se de relação negocial entre empresa do magistrado relator e fundo de investimento controlado por pessoa investigada e presa no mesmo inquérito que o magistrado relatava. O relatório também sugeriu o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes. Alessandro Vieira citou como justificativa a relação financeira do escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, com o Banco Master. Segundo o relator, a magnitude da remuneração, 129 milhões de reais contratados e 80 milhões efetivamente pagos, exclui qualquer possibilidade de caracterização como relação profissional ordinária ou de baixa relevância econômica, tratando-se de vínculo de dependência financeira substancial entre a família do magistrado e a instituição investigada. O documento também sugeriu o indiciamento de Gilmar Mendes. Alessandro Vieira citou que o ministro do Supremo determinou a anulação da quebra dos sigilos da empresa Maridit, aprovada por unanimidade pela CPI. O relator também afirmou que o ministro Gilmar Mendes sabia que não era o relator natural da matéria e ainda assim proferiu decisão de modo absolutamente ilegítimo. No caso do pedido de indiciamento do Procurador-Geral da República, Alessandro Vieira afirmou que Paulo Gonet não adotou nenhuma providência concreta no sentido de promover a investigação e a eventual responsabilização das autoridades envolvidas. Pouco depois das 2 da tarde, começou a sessão para a leitura do documento. Uma articulação da base do governo alterou as forças dentro da CPI antes da leitura do relatório. A liderança do MDB pediu para trocar 2 senadores de oposição, Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Podemos. No lugar, entraram 2 petistas, Beto Faro e Tereza Leitão, dando maioria governista. O senador Alessandro Vieira apresentou recomendações para o combate ao crime organizado, mudanças na legislação, em órgãos de controle e a ampliação do repasse de recursos. Ao explicar por que a CPI passou a investigar o caso Master, Vieira falou sobre a atuação dos ministros do STF. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito se deparou com fatos extremamente graves relacionados à conduta ética de ministros, em especial da nossa Suprema Corte. Ela chega a partir da constatação de que um fundo ligado, um parceiro de crime, o Fundo REAG, foi fartamente utilizado pelo primeiro comando da capital para lavagem de dinheiro.
No passo adiante, percebemos que REAG e Fundo Master dedicam uma parte significativa dos seus recursos, dos seus lucros, para a cooptação de agentes públicos, nas mais diversas esferas de poder. E, por último, chegamos à ligação documentada desse mesmo grupo com ministros integrantes da nossa Suprema Corte. O indiciamento não é um ato de condenação. O indiciamento é um registro de que foram coletados suficientes indícios de determinada conduta. Meus amigos, quando até a Rede Globo resolve gastar 6 minutos do Jornal Nacional para escancarar o relatório da CPI do crime organizado, é porque o cheiro de queimado em Brasília está insuportável. Não se trata apenas de um movimento político, mas de uma exposição técnica e devastadora. O senador Alessandro Vieira não brincou em serviço ao pedir o indiciamento de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além do PGR Paulo Gonet. A verdade é que os fatos são vergonhosos. Como explicar o silêncio do PGR diante de provas tão robustas? É prevaricação pura. Ver o nome de Toffoli ligado a relações financeiras com investigados ou os 80 milhões de reais pagos à esposa de Moraes pelo Banco Master. Não é advocacia, é um tapa na cara do brasileiro. E o que dizer de Gilmar Mendes, que teria anulado quebras de sigilo de forma ilegítima para proteger aliados? O sistema tentou manobrar, trocou senadores de oposição por petistas na última hora para derrubar o relatório. Mas o estrago está feito. A população viu, em horário nobre, que o topo da nossa república está sob suspeita de ligação com lavagem de dinheiro e cooptação de agentes públicos. O indiciamento pode ter sido rejeitado por mera política, mas a máscara da intocabilidade caiu. O carnegão desse furúnculo institucional foi exposto para todo o Brasil. Não há mais volta. Se você quer continuar acompanhando o que a mídia tenta esconder, mas que a pressão popular forçou a Globo a mostrar, inscreva-se agora no canal. O cerco está fechando e nós não vamos recuar. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com urgência. A verdade está vindo à tona e o sistema está em pânico. Comente aqui embaixo. Você acha que depois dessa exposição, o STF ainda tem moral para julgar alguém? Aqui a verdade tem vez e voz. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.